bem, bom, primeiramente não existe um caminho mágico, né, uma solução mágica. Cada bairro da cidade tem uma natureza, cada um deles tem suas características especiais. Alguns bairros têm características exclusivamente residenciais, outros, ao contrário, têm características prioritariamente não residenciais. Sem dúvida nenhuma, cada bairro, e certamente a legislação urbanística de São Paulo permite isso, ele tem que procurar seu próprio caminho e seu próprio desenvolvimento, ou mantendo as suas características originais, ou alterando essas características de acordo com o que a comunidade, a população de cada um desses bairros queira, né, exija. As operações urbanas, o objetivo delas nunca foi mudar características de bairros específicos, né? As operações urbanas ela tem uma natureza diversa. O grande objetivo delas é procurar dar um novo tratamento, uma nova qualificação urbanística e ambiental para bairros, para conjuntos, para regiões da cidade que ficaram, de alguma maneira, perdidas. Então, são regiões que, de alguma maneira, precisam ser reabilitadas e reinseridas no contexto da cidade. O objetivo de uma operação urbana é isso é da sua natureza, sempre foi assim, inclusive na sua origem, né? Nas operações urbanas que não surgiram no Brasil. Elas vêm de um contexto aí, elas surgem em países europeus, no começo da década de 80, muito em função da crise fiscal que esses estados atravessavam. Então, se percebeu que era importante poder contar com recursos da iniciativa privada para o poder público poder promover uma série de obras públicas. Você citou alguns players aí importantes desse mercado para essas movimentações na cidade. Como é que a gente faz essa conversa entre esses players, desse texto que você acabou de citar? Olha, todas as operações urbanas consorciadas, inclusive essa é uma exigência do próprio Estatuto da Cidade, elas têm que ter a sua comissão gestora, que é constituída por representantes do poder público, dos empresários e da sociedade civil, inclusive dos moradores da região. Então, é nesse fórum, dessa comissão gestora, que essa interlocução, esse debate e esses encaminhamentos de propostas, eles se dão. Não é? É muito positivo que toda operação tenha a sua comissão gestora, porque todos os interesses, primeiro, têm que estar representados e principalmente, é uma maneira da sociedade poder acompanhar com ideias, deliberando sobre uma série de assuntos relacionados às operações. Alguém ou essa própria comissão que seja, digamos, a fiscalizadora da execução dessa operação? Eu imagino o seguinte, numa operação urbana você fala assim, ok, nós vamos fazer uma intervenção nesse trecho da cidade, vamos fazer uma avenida, um parque, um bicicletário, etc., estação disso, estação daquilo, tem um plano ali, né? Sim. E aí, com base nesse plano, há essa discussão entre esses players, como a Sandra colocou, isso é aprovado. Agora, vamos supor, alguém fiscaliza a execução disso? Foi feito tudo? Tudo que foi listado? E é penalizado o executor, caso não seja feito? A comissão fiscaliza, a comissão propõe, a comissão cobra, mas não existe, dentro da lei que cria cada operação urbana, nenhum dispositivo que possa penalizar o não cumprimento de prazos por parte do poder público. Não é? Então, existe uma limitação nesse sentido. Acho, inclusive, que as comissões gestoras das operações, elas poderiam ter mais poder do que têm. Elas poderiam, por lei, ter uma participação mais intensa do que atualmente cada uma das leis atribuiu para as comissões. Era aí que eu queria chegar. Como é que a gente faz isso? Quer dizer, tem que mudar a lei para que essas pessoas tenham Nós temos que melhorar as leis das nossas operações urbanas. Né? A primeira operação urbana na cidade de São Paulo, ela é de 1900, as duas primeiras são de 1995, a Operação Urbana Faria Lima e a primeira Operação Urbana Água Branca.
eu considero essas operações, eu costumo chamar essas operações de operações de primeira geração, né? De lá para cá, houve uma evolução. Eu acho que a própria água espraiada ela já difere das duas anteriores, porque, em primeiro lugar, ela já apresenta um projeto urbanístico que as anteriores não contemplavam, e a Operação Urbana Água Espraiada também deu um poder para a comissão gestora que as anteriores não tinham. Eduardo, antes da gente começar a gravação, você estava colocando uma questão interessante, que fora do Brasil essas operações urbanas elas são feitas de uma maneira mais micro, e aqui você enxerga isso de uma forma mais macro. Eu gostaria que você colocasse essa questão para a gente. Acho que um dos grandes problemas das nossas operações são o tamanho delas, né? Elas são muito grandes. As operações urbanas na cidade de São Paulo e a própria Operação Urbana Porto Maravilha no Rio de Janeiro, elas são muito grandes. A área de território que elas abarcam é exagerada. Só para vocês terem uma ideia, a Operação Urbana Faria Lima, ela tem 650 hectares. A Operação Urbana Água Branca, 540 hectares. A Água Espraiada, 1.426 hectares. Eu trouxe alguns exemplos, Sandra, se você puder mostrar. Sim, o pessoal da Switcher está pronto. De algumas operações urbanas pelo resto do mundo, como elas trabalham com áreas muito menores. Então aqui nós temos um exemplo de uma operação urbana em Londres, King's Cross, apenas 29 hectares. Eles procuram trabalhar num território muito menor, por um simples motivo. Os resultados aparecem muito mais rapidamente e a governança sobre as ações relacionadas ao projeto urbano, ela também se dá de uma forma muito melhor. Quando você trabalha com território grande, as ações tendem a ser muito pulverizadas e a população acaba não tendo rapidamente um retorno do que se pretendeu. No caso do King's Cross em Aqui, Londres, King's Cross em Londres, é uma operação urbana no entorno da estação King's Cross do metrô. Tá. Era uma área, existia um gasômetro na região, era uma área deteriorada, ambientalmente comprometida, uma área bastante contaminada, onde se propôs um projeto urbanístico de revitalização da região. E aí na tela agora aqui tem a ZAC Rivigoche, em Paris, 130 hectares. Tá? Também é uma operação urbana ao lado de Lindeira, a estações de transporte público. É uma área bastante pequena e os resultados apareceram muito mais rapidamente. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a revisão do plano diretor ela introduz novos aspectos, novas orientações e novos instrumentos urbanísticos bastante interessantes. Ela, como eu falei, ela indica a realização de novas operações urbanas. Ela parte do princípio que a cidade não pode parar de crescer, mas se ela tem que crescer aonde você tem a principal infraestrutura instalada, que é a infraestrutura de transporte público. Então se prevê um adensamento fundamentalmente no entorno das estações das linhas de metrô, de trem e de corredores de ônibus, corredores com vias segregadas, não avenidas com faixas pintadas, né? E as operações urbanas são uma esperança que o setor imobiliário, principalmente a cidade, deve ter, né? Acho que rapidamente, tudo indica que nós teremos, num prazo curto, o encaminhamento de uma nova operação urbana numa localização muito estratégica, que é a Operação Urbana Moca Vila Carioca, né? É situada num setor da cidade muito central, né? Mas numa região que era uma região dotada, né? Era uma região da primeira indústria paulistana. As indústrias foram sendo gradativamente desocupadas, a região é bastante deteriorada e ela poderia ser um importante canal de religação de dois setores da cidade, do setor mais central com a zona leste.